Então é isso aí, Jorginho Cabral. Estamos online, estamos ao vivo, online e a cores para o Facebook da nossa transmissão de hoje, que é o nosso reencontro, também falando sobre transmimento de pensação ou transmissão de pensamento. Existe, como é que acontece e tudo mais. Hoje é dia 21 de junho de 2020. Nesse dia 21 hoje, que já foi ontem, né, no hemisfério norte, foi um dia do eclipse solar, onde a Lua cobriu completamente o Sol, né, em Portugal, África e Ásia, partes desses territórios. Também foi o solstício no dia 21 para eles, o solstício de verão, e no dia 20 para nós ontem, solstício do inverno. Então, uma data significativa, né, para os acontecimentos da vida humana, da vida na Terra, não é assim? Uma boa noite, prazer em revê-lo, meu mano. Boa noite, meu irmão. Tansky, pois é, essas coisas assim, sempre me causou curiosidade, né? Essa, as estações do ano, essas coisas regidas assim pelos astros, porque antes eu tinha assim uma visão mística, e até assim duvidava assim, né, essas coisas assim de horóscopo, mas é que eu estava acostumado a escutar um horóscopo assim de revista, de almanaque, de jornal, uma coisa assim para os nativos, olha só, os nativos de peixe. Hoje é bom para fazer isso, fazer bom negócio, a cor é azul e a melhor hora do dia é às 16 horas. Então eu achava aquilo ridículo, sabe? E realmente é ridículo, né? Mas aí, com o passar do tempo, eu comecei a ler e a me aprofundar. Inclusive, tem um livro que eu comprei, que tu até me indicou. É um livro até que não tem mais, foi só sobre encomenda, que fala sobre a cabala, místicos, e a verdade sobre os horóscopos. E ele, claro, ali é até meio difícil de fazer uma leitura naquele livro ali. Mas com base em outras leituras de outros livros e com base um estudo que tu vai juntando, né, Tansky? As informações que tu vai recebendo, o conhecimento que tu vai... Eu sempre digo assim, ó, que o conhecimento, ele não são barris distintos, não. Tu vai abrindo e vai se misturando num caldo maior, que é o conhecimento que já está em ti, né? Então tu vai expandindo, né? É como se fosse assim, ó, nós íamos aqui para fazer um grande bolo, um bolo com todo mundo, né? Nós fazemos bolo mesmo, uma torta. Então tu vai botando ingrediente ali, né? E os ingredientes são as receitas novas que vão chegando. E elas servem para aquele momento ali. Então, se nós pensarmos assim, ó, que, veja bem, uma vez eu levantei uma questão assim para um conhecido meu, perguntando se ele acreditava na influência, né, da astrologia no nosso comportamento, nossa personalidade, e ele ficou meio assim reticente, porque não era um ambiente para nós estar discutindo aquilo ali. Aí eu disse, meu irmão, então eu vou te dizer o seguinte, eu acredito. Mas eu acredito numa explicação científica, né? É evidente que se a nossa Lua, que ela nos influencia, uh, esse astro aqui, as marés, nós somos constituídos muito de líquidos, 3/4% do nosso organismo é constituído de líquidos. Então, tu imagina, nós estamos influenciados também por esse pequeno astro aqui, que é a Lua. Agora, tu imagina o universo, tu imagina as constelações. Então, é evidente, Tansky, que quando uma criança está sendo concebida num determinado período do ano e do mês, é evidente que aquela criança ali, ela está sendo influenciada pelos astros na ocasião da concepção dela. Porque é evidente que está ali energia, tudo é energia. É evidente que naquele momento ali, que aquele indivíduo está sendo concebido, vai influenciar na personalidade dele, na condição do humor dele, porque ele vai estar recebendo quimicamente
aquela influência que atrai, que expande, que diminui, que aumenta em determinadas situações que vão construir a química do corpo dele, a química hormonal. Então, é evidente que a astrologia séria, científica, né, que determina que em determinadas ocasiões do ano nós somos regidos pelos astros, é evidente que somos, né? Tá aí o comportamento do ser humano, né? Já tem pesquisas científicas que já demonstram que o ser humano se comporta assim, conforme a Lua tá minguante, se comporta de uma maneira mais violenta quando a Lua está crescente, porque a influência direta do astro sobre o nosso organismo que causa situações de modificação de equilíbrio hormonal. Mas eu tinha uma coisa basilar, quer dizer, né? Então eu acredito sim que esse momento de mudança do solstício, né, do planeta, né, nós entrando no inverno, que é uma estação assim, ao mesmo tempo que ela é fria, mas ela é ao mesmo tempo quente, porque ela é confortável, nós nos desvestimos, nós ficamos mais aconchegantes com nós mesmos, em nossa casa. Então é interessante isso aí. Isso é um estudo bonito de se fazer. E claro que influencia no nosso pensamento, né? E o nosso tema de hoje é o pensamento. O pensamento, exatamente. É como o pensamento se difunde, né? Como a gente até brincou no início, na chamada, no título do nosso bate-papo, né? O transmimento de pensação, né? Porque como as ideias, como as energias se difundem, como elas podem tocar o próximo e como o próximo pode recebê-lo também, né? Por isso esse trocadilho de transmimento de pensação, porque muitas vezes ele pode receber a informação como o emissor enviou, mas muitas vezes ele pode receber a informação de uma outra maneira, por N circunstâncias, né? E aí vem a situação, né? Que é essa de é possível se comunicar, chamar alguém, fazer com que alguém entre em contato contigo. Essa coisa existe, isso é real, é factível, dá para acreditar nessa ideia, né? Já aconteceu com você que está aí nos assistindo, de pensar em alguém e essa pessoa entrar em contato, te ligar, ou como aconteceu com a gente, que podemos tratar como uma simples coincidência, né? Eu estava pensando, me ligou naquele exato instante. Será que é só uma coincidência? Né? Foi inclusive o que nos ocasionou ter esse tema de hoje, né? Porque nós estávamos ali, acho que uns 2 meses já sem fazer a nossa live, e aí eu olhando ali no meu celular e na nossa conversa, assim, quase que instantaneamente tu entrou em contato comigo, e eu disse, pô, tu não vai acreditar, eu estava aqui, né? Então, claro que houve uma conectividade. Agora, quem tocou o telefone para quem, eu não sei, né? Porque tu disse que, de repente, já estava ali num processo de elaboração, pensando, né? Pô, vou falar com o Jorge, né? E eu ali recebi aquela mensagem, fui lá. Então, essas coisas interessantes que são sutis, né, Otansky? Porque é uma sutileza. E a gente prefere tratar a coisa mais assim, embrutecida, né? Então, a gente diz que foi uma coincidência. Mas é evidente que não é coincidência, né? A ciência não sabe explicar. A ciência não sabe explicar hoje de onde é que vem o pensamento. O que é pensamento? A ciência ela se limita a dizer que são impulsos eletromagnéticos elaborados numa determinada região do cérebro. Olha, que coisa mais pífia, né? Mas é isso que a ciência sabe dizer para nós. Quer dizer, ela sabe localizar ali as partes do cérebro onde fica imagem, as partes do cérebro onde fica o raciocínio. Ela não sabe de onde é que vem o pensamento.
Por que nasce? Onde é que está o pensamento? Assim, vamos aqui, ó. Vamos fazer uma cirurgia aqui, ó. Bom, aqui está a caixinha do pensamento. Não, a ciência não sabe dizer isso aí. Não tem explicação. Mas a gente sabe que são impulsos eletromagnéticos. Olha, se são impulsos eletromagnéticos, a gente sabe que nós estamos falando da eletricidade, da energia, né? E essa energia, ela pode se manifestar de outra maneira que não seja a conversa, o gesto. Por exemplo, nós nos conhecemos. Então, dos nossos cafezinhos. Tu viu que eu botei ali hoje cafezinho, né? O cafezinho. E aí então tem certas situações sim que a gente tem uma certa afinidade que tu não precisa dizer nada para a pessoa. Tu olha a pessoa sabe o que tu está pensando. Já é um modo Mas sabe que de demonstrar, sem usar a palavra verbal, um modo de comunicação, né? Simbolicamente, pelo modo de olhar, pelo sorriso, olha, eu conheço teu olhar. Mas isso aí é uma coisa para quem está ali, tem uma afinidade, tem um estreitamento, coisa e tal. E aquelas pessoas que a gente não conhece, que estão longe da gente, a gente pode se comunicar, né? Acho que essa é a indagação, né? Existe uma corrente da ciência que ele trata do cérebro humano, aí dos 3 cérebros, do cérebro trino humano. E então ele fala do neocórtex, que é a parte externa do cérebro frontal, né, que é o cérebro recente humano, né, e tem uma datação que, segundo os cientistas, aí, alguns milhões de anos, recente, né, tem o cérebro reptiliano, que é interno, né, e o cérebro límbico, que é o cérebro mais antigo de todos. Aliás, o cérebro límbico é o intermediário e o reptiliano é o mais antigo de todos. Sim. Não é isso aí? E aí ele diz que essa comunicação, essa nossa, a verbal, essa que nós estamos fazendo agora, ela acontece no neocórtex, que é a razão, que é o pensamento, né? Agora, a comunicação emocional, da inteligência emocional, ela acontece num cérebro mais antigo, que é no cérebro límbico, que também eles são chamados do cérebro dos mamíferos, porque por isso que a gente tem muita afinidade especialmente com animais, com pets, que o nosso pet humano, o animal mais próximo do humano de maior relação são os mamíferos, né? Não só porque andamos por cima da terra, mas em especial porque eles possuem esse cérebro emocional. Então a gente faz essa comunicação. O bichinho da gente, a gente vê quando tá feliz, quando tá triste, e o bichinho não sorri, não fala pra gente, tô legal hoje, né? E tu vê e tu sabe que alguns cientistas acreditam que eles teriam uma linguagem telepática, né? Quer dizer, o cachorro teria uma linguagem telepática, porque ele sabe também o que nós estamos sentindo. Porque é comum a gente, e já teve isso aí, situações de exemplo, de que, e todo mundo já passou por isso aí, eu acho, de chegar em casa estressado, incomodado, de ter um dia atribulado, e vem o cachorrinho, o filho, né, o gatinho, coisa e tal, e vem ali, o cachorro põe a cabeça no meio das pernas, põe a cabeça na coisa, vem o gatinho e senta. Então, eles já sabem o que nós estamos sentindo e de alguma maneira, eles tentam transmitir ali um carinho para compensar aquele momento de sofrimento, digamos assim, que eles sabem, que eles captaram, né? Então, tu vê, isso aí é uma coisa que tem... essa parte que tu falou aí do cérebro humano, tu vê que nós vivemos num conflito, né, diário, porque nós temos essa parte instintiva do reptiliano, que ele briga com o neocórtex. Ele briga com o neocórtex porque ele acha que, por ser mais velho, ele quer mandar. Então aí gera um conflito, porque tem manifestações que tu quer fazer e vem a parte do teu cérebro instintivo, porque ele quer te proteger, né? Então ele quer te proteger, aí ele te coloca medo para te evitar que tu possa te machucar, sabe? Então ele quer te proteger.
Então, esse comportamento, a gente teria um comportamento padrão, né, ser humano, que seria que o Carl Jung falou do inconsciente coletivo, né? Então, essa parte do inconsciente coletivo, ela se mostra através desses nossos comportamentos primitivo, padrão da espécie humana, né? Assim como João de Barro faz a casinha dele, né? Todos os João de Barro fazem, né? Então, eles têm um inconsciente coletivo, é um animal, né? Que tem poucas possibilidades, né? Por isso que aquelas espécies fazem aquilo, porque eles estão dentro de um véu, né? Preso um no outro pelo inconsciente coletivo da espécie. Nós também temos isso, né? Mas olha só. Então, esse cérebro reptiliano, que é o mais antigo, é ele que guarda essas informações mais antigas. Muitas vezes são as informações, segundo essa ciência, né? Esse conceito científico. Inclusive informações anteriores à existência do indivíduo. Aí entra a história do João de Barro. O inconsciente do coletivo, esse aí, é muito além disso. É uma memória gravada antes da existência, antes dele ser ovo, antes do João de Barro ter concebido. Né? Então, quando ele é concebido, criado... É que a espécie vai passando para a espécie, vai perpetuando na espécie. É o sistema DOS, né? A gente botar no computador, ele já vem com a primeira formatação. E aí que tu chegou numa linguagem hoje moderna. O que é nosso pensamento? Nós viemos da fábrica com a programação, ou nós viemos só com hardware, né? O hardware seria um inconsciente coletivo, quer dizer, eu tenho o meu hardware, que uma máquina, digamos assim, que eu sou um ser humano, mas eu já tenho uma programação contida em mim que ela é esperada a minha reação. Porque a minha espécie, eu herdei da minha espécie isso, né? Então ela vem. Então, digamos que seria que nem o Carl Jung fala das imagens, como nós vemos as coisas, os arquétipos, né? A simbologia das coisas, como nós vemos. Então aquilo já vem. É que nem o computador vem como tu falou, com o DOS, com essa que é o MOS, já vem com o disco rígido, né? E aí tu vai alimentar com a programação com aquilo que tu quiser alimentar. Quer dizer, tu vai destinar as tuas informações, o teu estudo para aquilo. Aí tu vai diferenciar, aí tu vai trazer a consciência à tona em relação às coisas que tu vê, como tu vê e como tu enxerga. Tu sabe que isso aí, esse inconsciente coletivo, fizeram uma experiência, né, alguns anos atrás aí com... eu não sei como é que balbuíno. Balbuíno, né? Aquele macaquinho meio brabinho, né? Caga na mãe, fizeram isso. Então, eles fizeram com ele, assim, os cientistas, né, se organizaram e deixaram um babuíno na Índia, um babuíno nos Estados Unidos, um babuíno lá num país da Europa, um na África e um aqui no Brasil. E eles ficavam numa grande gaiola, esses babuínos, e eles alimentavam, né? E quando um cientista fazia uma coisa, comunicava os outros, né? Ó, tá se alimentando. Então, aí eles foram dando alimentos. Então, em determinada hora, eles também comiam aqueles alimentos. Meio que faziam de uma maneira sincronizada, sem tu ver. Então, há uma egrégora ali, há uma coisa ali que eles estavam interconectados. Como diz a física quântica, depois nós vamos chegar lá. Aí o que eles fizeram? E parece que foi aqui no Brasil, né? Não sei se o cara fez por sacanagem, né? Para zoar o macaco. Ele pegou e deu uma noz pro babuíno, né? E disse para todo cientista: eu vou dar uma noz. Vê se vocês têm noz aí para você dar uma noz. Babuíno não come noz. Aí eles botaram uma noz lá na gaiola, na coisa da jaula lá. E faltou banana, faltou comida.
e o babuíno chegava naquela noz ali e botava fora, porque ele não come aquilo ali. Mas aí a fome apertou, e aí ele pegou aquela noz ali e começou né, a cheirar coisa e tal, lá, e foi, até que ele quebrou a noz. Quando um quebrou a noz, todos quebraram no mundo inteiro a noz. Então, há uma interconectividade aí, né? Então, se isso aí está provado, que há uma relação sutil, invisível, energética, em relação à espécie de animal inferior ao homem, isso aí é no homem. Tá? Por isso que há inspirações na indústria, há inspirações na arte. Quando um cara chega assim e faz um carro, uma fábrica, faz um carro, uma montadora, e aí depois sai a outra lá, em seguida com um carro parecido. A espionagem industrial. Isso aí é o que nós tínhamos antigamente. Quantas vezes teve briga de direitos autorais, de música? Não, houve inspiração. Porque músicas idênticas, semelhantes, idênticas ao mesmo tempo, e um dizendo, não, mas eu me plagiou, e não é muitas vezes, né? Não é frequência, é frequencial, é sintonia frequencial, é física. Quer dizer, nós estamos aqui, né, falando, como aconteceu conosco aí ontem, né? Nós entramos na frequência, sintonia e desconectamos. Quer dizer, mas essa frequência... Esse engenheiro... Porra, pensa bem, esses engenheiros, o que eles fazem? São engenheiros de montadoras, de fábricas de carro, e estão desenvolvendo um modelo. Eles estão numa sintonia, que vai sair coisa parecida, que nem música. Né? Hoje, por exemplo, tu escuta uma música sertaneja, tu escutou todas, né? Tu escuta um enredo de escola de samba, tu escutou todas, né? Quer dizer, porque é tudo mais ou menos conectado, não tem muita diferença, né? Fica naquela... E não teve plágio. É que houve um comportamento semelhante. Transmissão por pensamento telepático em alta frequência que chega no indivíduo que está sintonizado. Quer dizer, eu prefiro acreditar isso, Tansky, e eu prefiro achar que é isso, né? Que aí nós entramos na ciência das possibilidades, né? Hoje, conhecida como a física quântica, né? Porque ela não deixa nada determinado, nada eminentemente materializado, né? Então ela dá a possibilidade, né? Ela flexibiliza as respostas, as soluções, para que isso possa ser uma verdade, né? Porque no momento que eu nego, através do meu conhecimento científico ou materialista, algumas possibilidades, eu estou engessando o meu conhecimento. Eu não só estou engessando o meu conhecimento, porque eu estou impedindo o meu progresso, né? E a lei do progresso é uma lei inexorável, quer dizer, eu sei que falta muito para mim progredir ainda, para mim entender as coisas. Aí no momento que eu não abro essa possibilidade, não, isso pode ser que seja verdade, quer dizer, eu estou abrindo as portas do conhecimento. Eu diria mais, que não é nem... Eu diria mais que não é nem necessariamente uma lei de progresso, é a lei da evolução. Né? É evolução, perfeito. Que a evolução é muito além do progresso conceitualmente. Né? Evolução é quando, eu faço esse exemplo para ficar... A escola de samba, ela entra e sai da avenida. Ela faz a sua evolução. Não quer dizer que ela entrou pior e chegou melhor ou modificada. Ela evoluiu, ela seguiu os passos da ciência, do espaço e tempo, né? Seguiu a sequência do espaço e tempo, né? Ocupou aquele espaço naquele tempo e evoluiu, entrou e saiu, né? E assim somos nós, né? Desse conceito do universo. Eu volto um pouquinho no tempo, na nossa conversa, falando dos ciclos climáticos e dos ciclos da Lua e dos ciclos, para dizer que a gente, evoluindo, a gente faz a volta, frequenta todo o ciclo, todo o circuito, se podemos chamar assim, e chegamos praticamente no mesmo ponto inicial, embora exista o fator tempo, que temos uma mensuração
humana, né, do relógio, né, dentro da possibilidade de entendimento racional humana das 24 horas, mas o tempo ele tem um outro conceito que a gente não chegou lá ainda, talvez a ciência quântica possa nos permitir compreender um pouco melhor isso, e até mesmo viajá-lo nele, que é o que a ciência, o cinema faz muito bem, brincar com esse tema, mas a gente nunca chega no mesmo lugar de novo. Né? Quando a gente, no nascimento de uma pessoa que nasce no dia 22 de janeiro, às 2 horas e 14 segundos, etc., na mesma cidade, na mesma maternidade, pai e mãe diferente, tem o signo, né? Mas ele não nasceu no mesmo tempo. Então ele não vai ser igual ao outro. E assim acontece com essa questão do pensamento. Ele vai evoluindo. Ele vai seguindo o curso diferente e indo adiante. Mas não necessariamente ele vai expandir para ser maior ou, ao contrário disso, diminuir, ou vai ser melhor ou pior, baseado, aí é uma questão de maior e pior relacionado a, né, comparado a alguma coisa, então já tem outra possibilidade. Então, eu gosto muito de usar esse conceito de evolução, né, para as questões humanas, assim, né, de seguir em frente, né, do seguir em frente nas nossas conversas, do seguir em frente na ciência, do seguir em frente na existência da vida, né, embora porque tudo, segundo a própria ciência que a gente entende como verdadeira, tudo que há não se acrescenta e nem se sobretrai. Tudo que há, ele apenas se transforma. Então, ele evolui. Ele vai passando por etapas, por momentos, não necessariamente nem melhor, nem pior, nem mais, nem menos, nem... Então, essa é uma coisa que eu penso muito bem. Mas e aí, me diz uma coisa. Déjà vu, dentro dessa ideia. Déjà vu seria uma expressão francesa, né? Já visto, né? Algo que tu acha que tu tá vendo pela primeira vez e tu tem uma sensação que já viu aquilo. Isso é muito comum assim, numa cena que tu tá vivendo momentânea, dizer, pô, eu já fiz isso aqui, eu já te vi, coisa. Então te cria aquela sensação que eu já passei por isso, né? A gente pode olhar sobre o aspecto espiritualista, né? São vidas passadas, tu já teve aqui nessa rua, tu já teve nessa avenida, tu já teve. Então, e tem aí tem a explicação científica, né, sobre o déjà vu, que seria uma descompensação do cérebro, que ela faz um caminho meio que... tu tem uma sensação do caminho inverso. Quer dizer, tu olhou, tu viu, tem um delay e te dá o feedback. Essa descompensação do cérebro, ela te dá a sensação que tu tá vendo e já viu, né? Essa seria uma explicação dada pela ciência. Outra é a explicação do próprio Freud, né? Quando ele escreveu sobre o livro dos sonhos, ele faz essa explicação, e eu acho que nem é dele, é do Meyer, eu acho que parece, porque na verdade o Freud escreveu sobre os sonhos, fez 6 volumes, não, é Meyer mesmo, ele escreveu sobre, Meyer, ele escreveu sobre 6 volumes, mas ele pesquisou muito outros cientistas, outras pessoas, né? E uma das respostas é essa, assim, ó, tu vê tanta coisa por dia que não te interessa, que o cérebro joga. É quase assim, ó, é quase tu pegar no teu celular e botar na lixeira, sabe? Tu põe na lixeira, põe na lixeira, põe na lixeira, põe na lixeira. Só que ela tá lá. Tá lá. E aí, quando tu, por eventualidade, tu passa de novo sobre aquilo, aí aquela imagem tu retorna, porque ela já tá lá dentro. Ela já tem uma informação daquilo. Então ela te joga aquilo como se fosse uma coisa nova. Não, é uma coisa que estava na lixeira, né? Que tu fotografou, né? O teu pixel da tua retina, coisa ali, e te botou numa coisa escanteada, como se tu... Então tu tem a sensação que tu tivesse visto pela primeira vez.
Então, são essas as explicações que, mais ou menos, que dão do déjà vu, né? Do déjà vu, aquela sensação que eu estou vendo uma coisa pela primeira vez, mas parece que eu já vi. Claro que eu, como acredito nessas nossas idas e vindas de energias que retornam, tanto no aspecto do nosso comportamento vem de outras instâncias, né? Eu acho que tem muita coisa disso aí também, né? Que deverá ter um componente muito de retorno e que traz à luz na nossa flashback de Jorge, memórias temos aqui vários, desculpa, mnemônicas. interrompeu-me, as memórias mnemônicas, vamos partir daí adiante. Mas eu quero dar uma boa noite aqui para quem está nos assistindo, né? A audiência qualificada, a dona Elaine Bart, minha vizinha, o Alexander Oliveira, lá de Florianópolis, meu primo querido, a Anice Goulart Padilha, lá de Cruz Alta também, uma pessoa muito querida, uma amiga de uma vida inteira, e todos estão aí dando boa noite. Então vou te botar aqui, né? O Alexander concorda contigo, diz que ele já leu aí. A Eunice também fala desde pequeno sonho com algumas coisas que se tornam realidade, situações e acontecimentos. Né? Continue participando, continue com as suas perguntas e vamos partir daí da... O sonho é um outro programa para um debate inteiro, né? Eu adoro também falar sobre o sonho, é maravilhoso, né? As explicações de estímulos externos sensoriais, que é uma das causas do sonho, é aquela situação assim que tu te acorda, tu tá sonhando com tu tá sonhando com uma buzina. O cara te levou uma buzina, tu testou a buzina. Aí tu te acorda, tem um cara na tua frente, lá da tua casa, buzinando. Como é que tu te acordou com aquela buzina se tu deu tempo de construir um sonho e tu formou uma história com aquela buzina? Isso aí a ciência não sabe explicar. Mas é estímulo sensorial externo momentâneo. E somente naquele momento da buzina, tu criou uma história anterior e acabou com a buzina que te acordou. E a velocidade que aquilo acontece, né? É velocidade. Então, o que acontece? O pensamento, me parece que a ciência já definiu, é uma energia eletromagnética. Então, os cientistas dizem que, os céticos, mais céticos, né, dizem que duvidam em relação ao aspecto da telepatia, embora tenha hoje histórias da telepatia, experimentos, né, de colocar indivíduos naquela gaiola de Faraday, que ela é hermeticamente fechada, que não tem como escapar ondas eletromagnéticas, e botaram indivíduos do outro lado do mundo, coisa e tal, e eles se comunicaram entre si. Então, há experimentos já da possibilidade da comunicação e transmissão e recepção de pensamentos de outras pessoas que estão naquela mesma sintonia. Olha, em determinado horário, eu vou te passar uma mensagem, uma figura. Aquelas famosas cartas de Zeres, de Zeres, parece que é isso, né? Que são aqui o círculo, o quadrado, a onda e a estrela, né? Foi um estudioso, né? Para pesquisar e estudar a telepatia, eu ia fazer essas cartas aqui hoje, mas não deu tempo para fazer. Para nós fazer um teste, inclusive, telepático, né? Então, ele na universidade, ele fazia esses testes com os alunos e dava um grande percentual de acertos, nem sempre na totalidade, mas 30%, 40% das cartas. Então, ele formulou, né, que todo mundo tem condição de fazer essa transmissão de pensamento, né? Mas tem que ter vontade. Não só acreditar na vontade. Aí já vem a física quântica, que é a intenção, é a vontade, é o querer, é a cocriação. Tem que fazer com que toda aquela química esteja com a mesma... Nós conversamos uma vez sobre isso aí, né? Nós não estamos aqui para contemplar o universo na obra de Deus. Não, nós estamos aqui para ajudar a cocriar. A cocriar, inclusive, a realidade. Quando tu falou na escola de samba, vamos supor que a minha escola de samba vai entrar na avenida, né? E aí tu falou em evoluir, né? Evolução. Eu vou evoluir na avenida, tá?
Mas se eu tiver esse pensamento, que eu vou entrar, vou desfilar e vou sair, eu criei uma realidade e impus a mim só aquela realidade. Mas, na verdade, se eu disser assim, ó, não sei o que vai acontecer lá, quer dizer, eu desconstruí aquela realidade e passei a construir outra. E só vou colapsar aquela realidade, só que Amit Gotsuama. Amit Gotsuama que disse isso, né? Ele não usou o exemplo da escola de samba, evidentemente, né? Ele disse, então, quando eu passar com a minha escola evoluindo, naquele momento que ficou para trás, as arquibancadas, eu colapsei a realidade. Só nesse momento que eu pôs fim naquela realidade que passou. Naquela realidade para frente, que é o desfile até o final, há uma realidade que não existe ainda. E eu posso fazer dela como eu quero. Está entendendo? Então, mas nós fomos educados a acreditar e ter com ela uma realidade que já não aconteceu, já é aquela realidade, não vai acontecer outra. Eu vou entrar, vou desfilar e vou terminar. E não é assim. Tu tem que dar chance e possibilitar que a realidade ela seja uma possibilidade sempre alternativa e não aquela que me disseram que vai acontecer. Claro que sim, exatamente. Ó, o Alexander aqui, ele está falando o seguinte, ó, segundo o pensamento dele, ó, física quântica, o átomo quântico. Obviamente que tudo que você pensa e tem sentido e sentimento no que está pensando. Você está criando a sua realidade, querendo ou não. Você pensou, colapsou a função da onda. É isso aí. É por aí. E aí vem a outra questão aqui que eu coloquei aqui como elemento de pensamento, de avaliação e tal. O humano é capaz de tudo que crê? Essa afirmativa é verdadeira? Né? Penso, logo existo, penso, logo posso fazer o que eu quiser, penso, logo... né? Aí nós vamos entrar numa seara assim, o que é fé, né? O que é fé? Fé é eu acreditar, né? Mas não na minha solução das coisas. É eu acreditar que aquela solução é aquela que deveria acontecer. Senão eu vou criar um conflito em mim, quer dizer, inclusive eu vou me desmotivar com a minha própria fé, né? Então, se o homem é capaz e ele é... Eu acho assim, ó, eu acho inclusive que o homem não é como pensa. O homem não é aquilo que pensa. Eu vejo palestras, simpósios, seminários, aquele Augusto... nem sei o nome agora, Augusto Cury, tal, que o homem é o que... Não, o homem não é o que pensa. Olha aí, olha quem sou eu para falar com um cara que como é que é? É um bambambam, blockbuster da autoestima, dos livros, coisa e tal. Isso, eu acho que o homem é o que ele sente e não o que ele pensa. Porque eu posso estar pensando aqui mil e uma coisa, né? Como diz os grandes filósofos, né? O pensamento são os cavalos indomáveis e eu estou dirigindo a carruagem que sou eu. E os meus pensamentos são esses cavalos indomáveis, né? Porque imagina, tia, a gente não controla a nossa racionalidade, a gente não controla o nosso pensamento. Vou parar de pensar. Nem os indianos lá, fazer lá meditação, os gurus, eles diminuem a frequência do cérebro, consequentemente, eles diminuem a força do pensamento. Então é quase assim como eles conseguem controlar a carruagem. Muito treinamento, muito crer com vontade, mas eles não controlam totalmente o pensamento. Ninguém controla totalmente o pensamento. Não concordo. É uma fonte. Eu acho o seguinte, ó. Eu acho o seguinte, ó. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que tu controla
o sentimento, sim. Tu é capaz de ter um domínio sobre os sentimentos. Não necessariamente que tu não controla o momento que tu vai senti-lo o instante. Quando tu tá assistindo um filme, ou comendo uma coisa, ou vendo uma cena chocante, ou algo que te movimenta a emoção, naquele instante impactante, na realidade, que é o que há, né? Que é o instante, que é aquilo que acontece, naquele instante, tu não consegue dominá-lo. E somente naquele não, tu não tem domínio dele. No segundo instante, quando tu tem percepção dele, e se tu tiver a percepção daquele sentimento, e é uma questão de exercício, tu compreender, ter a percepção dos sentimentos, no instante seguinte, ou 2 instantes seguintes, ou 3 instantes seguintes, é uma questão de tempo, né? De habilidade, tu vai conseguir controlar esse sentimento e torná-lo ele algo que tu consiga controlar e levá-lo beneficamente. Um medo, por exemplo, ou a alegria, ou a euforia, né? Ou, enfim, os 4 sentimentos básicos, né? Se a gente for colocar dessa forma aí, né? Que é medo, raiva, tristeza e alegria, né? Esses são... Quando eu falei assim que tu não controla o pensamento, eu quis dizer assim, ó, tu não tem comando. Não, é sentimento, pensamento. Para de pensar. Para de pensar naquilo. Não, tu não tem como mandar o teu pensamento parar de pensar naquilo, né? Tu vai pensar, tu pode usar a tua razão e se reequilibrar naquele momento. Sabe, por exemplo, quem tem claustrofobia, né? Que é um sentimento do cérebro reptiliano, né? Que é o medo de ficar preso no lugar. E aí o que acontece? Fechou a porta do elevador e entrou o batimento cardíaco. Aí tu pode, com a razão, falar para ti, não. É só desandar, é só 1 minuto, é só 150, e tu te acalma, tu fala contigo mesmo. Mas tu não tem como parar de pensar que tu tá naquele elevador ali e tu tá com medo. Tu pode controlar aquilo ali, né? Eu acho que tem. Essa é a parte que eu discordo. Talvez não é uma coisa simples. Eu tenho claustrofobia. Não, hoje eu não tenho mais. Ele está lá, como tu mesmo disseste, como a gente concorda, no cérebro reptiliano, numa coisa muito intrínseca, numa coisa que está lá, que se instalou lá, e nem ao menos se sabe como se instalou lá esse medo, esse pavor aí, essa síndrome, né? Mas se utilizado ferramentas adequadas, propícias, se possivelmente pode-se chegar até lá, até esse cérebro reptiliano, encontrar essa causa e destruir ela dentro do software DOS, que é aquele software, e eliminá-lo, a intranet. Mas eu acho que a gente não tem acesso. Porque é um mecanismo de. Porque esse mecanismo aí, tu passou para tua filha. Quer dizer, porque é da linhagem, da perpetuação da espécie. Mas a minha filha pode não ter esse sentimento aí. Não. Ela vai ter o medo que tu passou para ela. E não no grau, no nível. Até porque o grau no nível tu foi concebido na lua cheia, na lua. Não, aí nós estamos falando em astrologia. Aquilo que nós começamos a falar no início do programa. Quer dizer, aí aquele tem um nível hormonal ali que desencadeou aquele neurotransmissor, né, que te colocou ali numa situação acentuada em relação àquele medo ali, ela não vai ter isso aí, evidentemente, né? Porque é uma individualidade. Mas tu carrega aquilo para a perpetuação da espécie, para passar para outra. Não na mesma proporção, na mesma intensidade. Não, isso não, é evidente. Né? É que muitas vezes não é só uma situação química, Jorge. Muitas vezes é uma situação de programação neural, sabe? Muitas vezes não é uma coisa química, uma coisa... Um exemplo assim, ó. Uma criança, sei lá, por algum motivo, tem estudos sobre isso.
na neurolinguística. Não gosta de... quando criança, o cara adulto e não lida bem com dinheiro, não ganha dinheiro, mas bota fora, não lida bem com dinheiro. Por N motivos, vamos botar uma situação qualquer. E aí vai procurar ferramentas de neurolinguística, vai fazer lá os treinamentos, acessou lá por hipnose, talvez, que é uma ferramenta que muita gente não acredita, mas ela existe, ela é real e funciona. Tanto é que a gente fez uma conversa sobre o Mesmer aqui. Então, se a gente não crê nisso, acabou, né? A nossa evolução, a nossa conversa aqui, né? E aí vai chegar lá, nesse íntimo, né, do cérebro. Percebeu lá que quando criança, a mãe, o pai ou o tio, quando a criança ia pegar um dinheiro, ia botar na boca, ou sei lá, e a pessoa dizia, não bota isso na boca, guri, é sujo! Pronto. Então, aquilo, por algum motivo não desejado, mas acontecido, por uma fatalidade, podemos dizer assim, ficou presa dentro desse cérebro reptiliano. Então, esse indivíduo, toda vez que lida com o dinheiro é sujo. Então, a coisa não acontece. É a mesma coisa com aracnofobia ou outras fobias. Mas, então, é nesse sentido que eu quis colocar. Mas, para a gente ir adiante... Não, só para... Não, eu acho que a tua colocação, ela é perfeita. Só que, mas a gente está falando em terapêutica, né? E eu estou falando numa situação genuína, né? Quer dizer, claro que há as terapêuticas de tu saber conviver com isso aí. As neuras, enfim, para quem tem, né? Evidentemente que aí as terapêuticas funcionam, evidente que ela, não, pois é, porque está lá dentro do cérebro reptiliano. Então essas situações assim, por isso que freudianamente falando, né? Quer dizer, a negação é a pior coisa, né? Quer dizer, tu nega um sintoma e tu não quer resolver. Aí tu põe ele para baixo do tapete, mas tá ali, te incomodando aquilo, né? Então ele tem que enfrentar, evidentemente tem que enfrentar essas situações aí. A Nice Goulart Padilha ali, ela fala ali, ó, acredito que somos como antenas. Não, e ela tá com razão, né? Porque hoje a ciência sabe da nossa glândula pineal. A glândula pineal, até há pouco tempo, era chamada, isso que eu falo há pouco tempo, 20, 30 anos atrás. Ela era considerada a glândula do sono, né? Ela tem um processo nela químico que ela produz, né, a melatonina, que são neurotransmissores que vão reequilibrar o nosso corpo, que nós gastamos no dia. Então ela tinha só essa função, me parece, aparentemente, e tinha que ser no lugar escuro, porque ela produz esses neurotransmissores, esse hormônio na noite. E hoje a ciência, ela sabe que não, né? A ciência hoje ela é um óxido ferroso, ela é um minério. Ela é o óxido ferroso porque ela é um minério que nem uma ferrugem. É uma pedra de hepatita, né? E é altamente captadora de energia, quer dizer, é uma antena, que é o terceiro olho, né? Né? Tem isso aí tem até lá nos desenhos egípcios, né? A glândula pineal, né? E tem esse terceiro olho da mente, que é realmente a nossa antena para que nós possamos emitir, e aqui já falando da transmissão do pensamento, por telepatia, basta nós acreditar, aí nós estamos falando sobre a física quântica, na possibilidade de potencializar através das ondas, ora partículas subatômicas, para atingir o destino que tu quer dar àquele pensamento, né? E ele não tem distância, ele pode chegar a qualquer distância. E aí vem a física quântica de novo, né? Que é o entrelaçamento dos átomos, onde quer que eles estejam no universo, né? Eles vão chegar nesse entrelaçamento e vai atingir. Então, evidentemente, aí é uma antena. Nós temos essa antena, essa capacidade de transmissão e de recepção, que é o caso aí pela espiritualidade, né? Os médiums que utilizam também essa capacidade de comunicação com essas energias sutis, para quem acredita, é através da glândula pineal e também telepaticamente entre os seres vivos, né?
Por exemplo, tu vai ligar para a Aline e a Aline está te ligando, quer dizer, pô, que coincidência, quer dizer, houve comunicação ali entre vocês dois antes de pegar o telefone, como aconteceu conosco. Claro, como então, aconteceu conosco. Inevitavelmente, isso aí é uma realidade, e a ciência, claro, como não tem ainda material eletrônico para medir, para captar, vai fazendo esses experimentos de uma maneira até assim meio empírica, né? Para ver se realmente ou não é verdade, né? Tem as histórias dos russos, né? Eles foram um dos estudiosos da telepatia, utilizando isso inclusive na guerra, né? Para descobrir, para receber mensagens, coisa e tal. Então eles treinavam os soldados desde pequeno. E esses soldados, eles eram treinados para serem intuídos. Então, eles faziam um gabarito. O cara vai lá, um espião. Vai lá, olha. A base vai sair lá no Mar Adriático ou no Mar Báltico? Dos americanos. E eu estou falando uma coisa hipotética, né? E aí os caras botavam lá. Tinha um gabarito. Letra A, Ártico. Báltico, lá no Golfo Pérsico. Então, e ficava lá o cara mandando lá no Mar Adriático. E os caras ficavam recebendo lá. Mar Báltico, eu vou. Mar Adriático. Aí 3, 4 davam Adriático. Aí, pô, é o Adriático que os americanos vão fazer base lá. Tá entendendo? Então, há um estudo que os caras fizeram, isso aí, elaborando, e funciona. Então, se funciona é porque existe, né? E nós, cada vez mais hoje, nós estamos utilizando disso aí, né? A gente vai se apercebendo desses detalhes sutis que antes passavam desapercebidos, né? É tu olhar o teu relógio e ele tá sincronizado contigo mesmo, né? 10, 11, 20, ou tu tá na frente da televisão e tu diz para Aline, amanhã, aí tu acabou de dizer o ator da televisão, amanhã do filme. Eu vi! Aí, tu acabou de dizer no personagem do filme, eu vi. Que isso, o cara tá gozando comigo? O que tá vendo, né? Então, essas sincronias, né? Que tu tá, aquela palavra tá chegando em ti também, entendeu? Então, e ela é repetida no ambiente por 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. Isso aí é coincidência? Não é coincidência, né? Isso são situações que existe em nós de uma maneira sutil e cada vez mais o homem vai desvendando, né? Vai tendo digamos assim, a sensibilidade, né? De verificar que nós somos muito mais que essa realidade que nós achamos que somos, né? Afinal de contas, quem somos nós, né? Inclusive, esse filme foi baseado basicamente nas teorias do Amit Goswami, né? Que é esse físico aí maravilhoso que fala muito sobre a física quântica dentro dessa realidade aí que nós podemos, através da observação, modificar aquela realidade existente, né? Somente através da nossa vontade, né? Por isso, então, que Jesus disse, né? E aqui não tem como não falar no homem, né? Que não fui eu que fiz, foi a tua fé, né? E aí tu perguntava o que é, eu posso modificar através do que eu... Pode, claro que tu pode, mas tu tem que acreditar nessa possibilidade e com uma intensidade de tal maneira que tu vai potencializar aquilo e aquilo de alguma maneira vai modificar, vai transmutar, né? Vai alterar, vai aumentar ou vai suspender. Quer dizer, tu tem condições, só que a gente não acredita nessa capacidade, né? Nós somos ainda muito incipientes em relação a isso aí. Não compreendemos. Não compreendemos. Então nós ficamos aquela uma linha que nos comunicamos, mas não as utilizamos da forma correta, né? Para construir essa energia, né? Evolutiva, construtiva, saudável, né? Às vezes é o contrário. A gente tem aquela fé ali que se Jesus estivesse aqui perto de nós, assim, vocês são homens de pouca fé, tá? Ele gostava de dizer, ele pegava o Pedrão e é homem de pouca fé, Pedrão, né? Se tu estivesse perto, tu caminhava na água conforme o meu caminho, né? E é uma verdade, né? Tanto que ele elaborou aquele exemplo, né? Que se você estivesse
a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês fariam o que eu faço, né? Porque ele dizia assim, ó, eu sou, né? Olha só, eu sou a cura. Tu não diz isso para ninguém, porque se tu dizer, vão te achar prepotente, né? Pô, o que esse cara tá se achando, né? Mas a gente não acredita nessa possibilidade de a gente ser mesmo, né? Então tu reza, tu faz uma oração, tu intenciona, que é um grande negócio intencionar, né? Tu não tá aí, vai, não, tu tá no teu santificador, não, tu tá fazendo uma oração legal, tá? Então realmente tu tá intencionando. Mas na verdade, tu teria que estar fazendo uma oração como se tu, naquele momento, estivesse indo lá. Então, tu está potencializando Até porque através da tem tua mais de semelhança, mente, também disse, o né? teu pensamento, através das ondas ou partículas subatômicas, né? E tu está direcionando com uma frequência tal, e essa frequência ela vai chegar lá. E vai chegar lá de uma maneira potente e vai alterar aquele indivíduo. Exatamente. Tu sabe que Jorge, uma experiência que fizeram, só para terminar aqui, uma experiência que fizeram há pouco tempo, colocar dois indivíduos, né, monitorado por eletroencefalograma, né? E um indivíduo, ele que seria o mais potente, digamos, ele iria sobrepor a mente do outro, o outro estaria preparado. E começaram a notar que o gráfico da frequência cerebral do outro começou a ser igual ao do outro. Chegou a 77% a mesma frequência. Aí o que chega à conclusão? Que a frequência cerebral do outro foi recebida pelo outro e começou a agir conforme o outro. assim como o babu. Aquelas batidinhas do coração, aquela também dos gêmeos, né? Que um estava morrendo e o outro se salvou. Aí botaram o outro do lado do gêmeo, do bebê, que é prematuro, e aí encostaram um coração no outro. E o eles coração do começaram a outro bater começou compassado e um empurrou o outro. É. É Estamos muito a bonito, né? 57 minutos de live, já estamos batendo 1 hora. Vamos partir para as considerações finais. Quero agradecer. Fábio, agora que tu chegou, guria. Que barbaridade. Quero agradecer a presença de todos, a passadinha de todo mundo que chegou aí para dar um oi, para ouvir um pouquinho. Vai ficar gravado, dá para dar uma catada por aqui, assistir uns pedacinhos. A gente bateu um papo bem bacana, né? Quero agradecer também ao Fábio Fantinelli, que vem aí dar essa contribuição e dar o seu oi e participar. Então, se vocês gostaram dessa live, comenta aí embaixo. Se acharem que está interessante, compartilhe com seus amigos para a gente poder se sentir motivado a fazer mais, se foi agradável a todos, obviamente. Se não foi também, o que a gente pode mudar, o que a gente pode fazer de melhor. Aceitamos sugestões de temas e conteúdos. A gente sempre dá uma viajada bem boa, é bem profundo. Viajamos na maionese, no cosmos e sem gasolina. Então... Inclusive para nos darem o retorno da onde nós falamos bobagem, da onde nós falamos uma coisa que de repente pode ter uma outra possibilidade de entendimento, porque justamente se nós estamos falando dentro de uma realidade de possibilidades, então todas as possibilidades que vierem também de quem assistiu ou vai assistir, vai vir bem recebida, que vai nos contribuir, né? Como tu falou, para a nossa evolução. E eu digo mais, né? Evolução é um estágio. Depois da evolução vem a elevação. É quando aquela transformação através do conhecimento nos faz realmente melhores para a humanidade, né? É verdade. Os últimos comentários aí, o seu adeus e o seu até logo para a turma, enquanto eu vou dando os meus últimos comentários aqui também. Agradecer, então, essa oportunidade desse bate-papo. É um assunto imenso, né? É um assunto tão imenso que não cabe dentro da minha cabeça, né? A minha cabeça ela é pequena para me falar desse assunto. Então, eu falei o que eu sei, né? E como dizia o Sócrates lá, aquilo, e como eu sei o que é muito pouco, né? Eu fico ali engatinhando dentro desse tema, sempre abrindo essas possibilidades, dessas
dessa realidade, né, ela ser bem maior diante daquilo que se apresenta nos nossos olhos, né? Então tá aí, obrigado aí pelo convite. A visão é sobre a ótica de quem olha num buraquinho de fechadura, não é assim? Então ela sempre é muito limitada. Né? E aí citando o homem de novo, né? E aqui a gente pode citar Jesus como um espírito de luz que habitou aqui, maior, para uns filho de Deus e para uns filósofos, né? E ele diz isso aí, ó, tu tem a trave no teu olho, então tu não tem uma visão perfeita. E tu tem também a miopia, que tu não vai enxergar na distância daquilo que tu quer falar. Tu vai enxergar tudo embaçado. Então, não tem um alcance, né? E nem a medida certa, né? Quer dizer, a nossa medida também é pequena, não chega nem no obstáculo que a gente quer medir. Tá, meu maninho? Então, é isso obrigado aí, a todos. Pessoal, Uma boa noite, um bom final de domingo. Um beijo para ti, meu irmão. Fique com Deus. Uma ótima semana. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado tchau. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.